E entramos na reta final do Intelligent Capture 2020, na penúltima apresentação desta quinta-feira, deste último dia. Vamos receber Bruno de Ávila Zampaglione, diretor operacional da TCG Process. A palestra terá o tema Smart Robots Learn by Themselves, ou Aprenda por si mesmo. Mais uma vez, eu lembro que os participantes podem deixar as suas perguntas aqui no chat e elas serão respondidas no final da apresentação. Seja muito bem-vindo, Bruno. Uma boa tarde. É com você. Boa tarde, Prado. Boa tarde, pessoal. Obrigado mais uma vez pela oportunidade de estar fazendo uma palestra no evento da IMA, esse evento que é muito esclarecedor, como sempre. Queria começar parabenizando o Wilton. Realmente foi uma aula que ele deu aí para a gente sobre captura. Eu compartilho o pensamento dele de que o processo de captura evoluiu, né? Antes você tinha só recebe, processa, entrega, e agora você tem toda uma plataforma, todo um workflow de tomada de decisão, e a captura faz parte desse processo, né? Eu acho que é bem interessante esse modo de pensar. Então, parabéns, Wilton. Foi muito legal a palestra. Eu vou compartilhar minha tela. O objetivo hoje, como o Prado comentou, é a gente falar um pouquinho sobre como os robôs de processamento, eles têm a capacidade de aprender, né? Smart Robots Learn by Themselves é uma brincadeira que a gente faz com a capacidade que o robô tem para aprender com as decisões do usuário, sem que você tenha que ficar ensinando manualmente ele. Isso acaba ajudando muito, principalmente o início dos processos, porque você pode começar sem nenhum treinamento e conforme o teu operador vai utilizando a solução, o próprio robô vai abastecendo esse conhecimento, vai tomando decisão com base nesse conhecimento. Então, acho que isso é o futuro, de fato, dessas plataformas de processamento de documento, né? Quando a gente fala de Intelligent Capture, a gente deixa, né, a gente sai de um modelo de scan to archive, de extração pura de dados, e começa realmente a incluir inteligência cognitiva num conceito de processo documental que facilita e de fato, traz ganho às esteiras operacionais. Para falar um pouquinho desse nosso plano de fundo, né, de como funciona toda essa parte do Smart Robots, né, como que a inteligência cognitiva ela pode ser adicionada a esse contexto documental, eu vou primeiro falar um pouquinho da TCG, o que a TCG faz, né? Então, a TCG é uma empresa suíça que fornece uma plataforma de automação de processos documentais, né? Desde da pura captura e extração de dados até realmente completos fluxos de processos documentais que podem ser modelados dentro da plataforma, garantindo que o documento está sendo controlado desde o momento que ele nasce digital, ou que ele vira digital, até o final, onde ele vai para o armazenamento. A TCG ela acredita que, para esse tipo de processo funcionar, é importante que ela tenha presença nos mercados que ela vai atuar. Então, a nossa filosofia principal diz que é interessante que a gente tenha um suporte local, que a gente tenha um suporte no mesmo idioma dos clientes que a gente está atuando, e é muito importante que os clientes possam falar diretamente com os proprietários da plataforma, porque a gente sabe que a gente está automatizando, em geral, processos de missão crítica, e a gente não pode perder a criticidade disso, caso algum problema aconteça, e em TI sempre acontece, né? Então, falando um pouquinho dessa plataforma que permite que lá no final o robô possa apresentar, né, possa aprender e tomar decisão com base na decisão do usuário, tem todo um pano de fundo que precisa acontecer antes disso, né? Então, a plataforma da ProStar é uma plataforma que ela vai facilitar a entrada do documento na plataforma. Então, desde da parte que a gente vai coletar a partir de um scanner, ou a gente vai coletar a partir de um importador de arquivos, de um e-mail, até a parte que a gente vai receber a partir de um web service. Se o documento já é digitalizado em outra plataforma, já tem um scanner, já tem um sistema e esse documento está trafegando, ele pode ser enviado para a gente diretamente para o processamento. E também muito se fala hoje da substituição dos scanners desktop ou de smartphones, né? Então, a ideia é você ter uma plataforma de captura, um módulo de captura que traga não fotos que contenham documentos. Eu vi alguns colegas palestrando sobre isso, mas de fato os documentos. Então, que a plataforma de captura para o mobile, né, para o smartphone, ela seja capaz de identificar ou de detectar o documento naquela foto e trazer somente o documento, descartando todos os outros aspectos que não fazem sentido para o processo de negócio. Então, vou falar um pouco sobre isso na frente. Depois, nós temos todo o fluxo de processo, né? Então, como
eu estava comentando, o modo de captura mudou. Hoje você tem a extração inteligente de dados dentro de um processo de captura, dentro de um processo de tomada de decisão, dentro de um processo de formalização. Então, ela é parte de um processo de negócio. Né? E que, para isso aconteça, você tem algumas etapas, algumas funcionalidades macros que precisam estar disponíveis na tua plataforma de automação para que você obtenha o melhor resultado. Então, eu vou detalhar cada uma delas, mas principalmente a normalização, né? Você precisa garantir que o documento ele seja processado na melhor qualidade possível. Então, se ele está sujo, se ele está de ponta cabeça, se ele tem inclinação, a plataforma ela tem que ser capaz de corrigir isso, ou de tentar melhorar a qualidade desse documento no máximo possível, para depois submeter ela para diferentes motores de OCR ou de processamento de texto, né? Motores que vão analisar aquele documento, analisar aquela imagem, e extrair tudo que é informação textual. E depois, quando você tem o documento na melhor qualidade e o texto referente àquele documento em mãos, aí você consegue, de fato, criar um fluxo de automação. Então, a automação ela se dá pela classificação, ou seja, tipificação automática. A plataforma ela tem que ser capaz, né? E no nosso caso, o DocProstar de utilizar a inteligência cognitiva para analisar esse documento e saber separar uma nota fiscal de um contrato, de uma CNH, de um documento de identificação. Depois que eu tipifico o documento, eu tenho que ser capaz de extrair dados desse documento. Então, preciso analisar esse documento, extrair os dados que são relevantes. Preciso integrar a minha solução com outras soluções para utilizar os dados que eu extraí do documento para agregar valor à tomada de decisão. Então, se eu estou processando uma CNH, eu extraio um CPF, eu posso conectar com sistemas externos e trazer, né, por exemplo, se o cliente está num blacklist, se está num whitelist, ou seja, se ele já é um cliente da base ou alguma outra coisa assim, para depois eu ter a única etapa que tem a tomada de decisão, que tem uma intervenção manual, então onde eu exibo para o meu operador, né, o documento que eu processei, a transação que eu processei, todos os dados que foram obtidos daquela transação. E essa etapa, ela, apesar de ser opcional, ou seja, eu só precisar passar por ela caso a solução tenha alguma dúvida no processamento daquele documento, daquela transação, ela é muito importante, que é ela que vai abastecer, né, a principal funcionalidade que a gente vai destacar nessa apresentação, que é a autoaprendizagem. Então, é com base na decisão que o usuário toma na etapa de validação, que o robô de classificação e extração de dados ela vai aprender com essa decisão e evoluir a solução. Ou seja, na próxima vez que uma transação similar àquela, um documento similar àquele for processado, ele vai utilizar essa base de conhecimento para não ter que derivar o documento novamente para a etapa de validação. Então, a solução está sempre evoluindo justamente com a decisão desse carinha aqui. Apesar de opcional, quando ela está presente, ela é muito importante. E, ao final, a plataforma ela entrega o dado para o sistema fim. Né? Se é uma plataforma de contas, uma solução de contas a pagar, eu posso entregar para o SAP, para o SharePoint, posso me conectar com qualquer repositório que tenha o protocolo CMIS importado. A ideia é, principalmente até por conta da questão de LGPD, né, que a gente não pode reter o dado os dados sensíveis daquele cliente ou daquele documento. A ideia é que a gente receba, processe, né, enquanto o fluxo de processo precisa disso, e depois a gente entrega para o sistema final e expurga todas as informações. Então, é uma plataforma completa, que ela permite não só a captura e processamento de documentos, mas toda o mapeamento do fluxo que aquele documento segue dentro da companhia. E onde tem uma intervenção manual, a gente, de alguma forma, tenta automatizar. Então, falando um pouquinho dos benefícios dessa plataforma, é uma plataforma que ela tem múltiplos canais de entrada, ou seja, meios físicos ou eletrônicos, a gente consegue processar. Conecta com diferentes motores de OCR, ONR, tem a capacidade de triar automaticamente os documentos através da inteligência cognitiva disposta no nosso motor de classificação automática. Tem a capacidade de extrair campos relevantes, independente do layout, independente da posição. Então, nós temos robôs de mineração de dados que utilizam mecanismo de busca por expressão regular, de busca fuzzy, ou seja, diferentes mecanismos de mineração de dados para extrair dados relevantes do documento e jogar para dentro da plataforma. Temos diferentes métodos de validação de regra de negócio, aprovação automática, interface de validação avançada, enfim, tudo que é necessário para que o fluxo seja mapeado, processado, todo dentro da plataforma, né? Que você tenha um controle total do documento. E para isso nós também oferecemos um desenho e uma visualização fácil. Eu vou mostrar isso, vocês vão ver que a plataforma ela é low code ou zero code, você não tem necessidade de codificação, você só mapeia o seu fluxo, configura as atividades
e desde múltiplos recebimentos até múltiplas etapas de aprovação, vai para o gerente, vai para o diretor, baseado em valores que foram extraídos dos documentos, tudo isso é configurado dentro da plataforma. Você não tem a necessidade, de fato, de codificar, de colocar script, nem nada disso. Uma arquitetura escalável, né, temos todo o controle e a triagem das informações, e com isso a gente consegue prover aos nossos clientes, de fato, redução de custo, redução de SLA, redução de retrabalho, ou seja, todo o processo que aquela transação, que aquele conjunto de documentos tramita dentro da corporação, ele vai estar modelado e mapeado dentro da plataforma, e com base nisso, a gente vai automatizar as etapas que um ser humano estaria agindo. E com isso, de fato, a gente reduz, né, tanto custo, retrabalho e SLA. Então, falando um pouquinho de como esse processo ele é criado dentro da plataforma, aqui eu dou um exemplo do fluxo de processo, mas a ideia é que você mapeie o fluxo de acordo com o fluxo que o seu documento tem dentro da organização. Então, se aquele documento ele chega via e-mail, via malote, eu vou ter duas atividades, uma de importar e-mail e uma de recebimento físico. Depois, esses documentos, eles passam por uma triagem, eu vou ter a etapa de classificação. Se no final ele entra no sistema A, B, C e D, eu vou ter conectores de API que vão mandar esse dado direto para esse sistema. Então, cada atividade do fluxo, ele representa uma tarefa, humana ou sistêmica, e ela vai ser modelada, né? A gente até brinca com o conceito do what you see is what you process, ou seja, o que você vê é de fato o que está processando. É o que está acontecendo com a tua transação, o que está acontecendo com o teu documento. Não mais recebo o documento, extraio os dados e te entrego, mas todo o fluxo de aprovação, todo o fluxo do documento controlado e manejado por uma única plataforma. Para isso, nós temos mais de 150 atividades disponíveis out of the box, ou seja, atividades de tarefas humanas ou sistêmicas, e você não tem a necessidade de codificar. Você apenas arrasta essas atividades, como um sistema de workflow normal, parametriza elas e faz a publicação do fluxo, e isso já está pronto. Tá? Então, realmente, você precisa de um analista de negócio e não de um desenvolvedor para mapear e modelar o fluxo de processo documental e para começar a obter os ganhos disso. Então, para essa demonstração, para uma primeira demonstração, vou apresentar como é fácil, por exemplo, criar um fluxo de triagem por e-mail numa plataforma que é low code ou zero code. Né? Então, baixando aqui, eu vou abrir um videozinho que eu mostro como é esse processamento de e-mail, como que seria a criação de um fluxo nesse sentido. Então, basicamente, a gente tem a gente cria um novo processo dentro da plataforma, com isso a gente tem uma página em branco que a gente vai mapear, que eu vou processar e-mails, que eu vou ter alguns campos que eu preciso extrair, né? Então, do e-mail, eu vou pegar o e-mail para, o e-mail de, o assunto, o tipo, depois eu vou arrastando as atividades para dentro do fluxo. Então, eu tenho uma atividade de importação de e-mail, que eu vou preencher, eu vou configurar ela. De qual caixa de correio eu quero baixar os e-mails? E aí eu tenho que preencher essas informações. Depois, eu tenho os anexos do e-mail. Como eu vou tratar os anexos desse e-mail? Qual é o tipo de anexo que eu estou esperando receber? É PDF, é zip, é TIFF? O que eu vou fazer com o corpo desse e-mail? Então, eu configuro isso, né? Nesse caso, já está configurada a parte do PDF. Depois, eu vou converter o que é PDF para imagem. Então, vou fazer a primeira normalização. Então, eu vou converter para TIFF e deletar o PDF. Posteriormente, eu vou processar o OCR, fazer a classificação automática, e com base no resultado dessa classificação, que eu também só estou configurando, eu vou separar se é um documento de recursos humanos, se é um documento do departamento jurídico, ou se é um documento de um contas a pagar. Ou seja, se é uma nota fiscal, se é um atestado, ou se é uma intimação. É o que eu estou processando nesse caso. Então, com base no resultado da classificação, a plataforma vai fazer a triagem automática para mandar para diferentes departamentos. Então, observa que eu estou usando a classificação cognitiva, né, a inteligência cognitiva, para um processo de triagem automática, que a gente chama de mailroom. Né? Eu vou receber o documento, não importa para qual departamento ele é dentro da minha empresa, e a própria plataforma vai receber, processar essa caixa de correio, processar esse e-mail e dizer automaticamente para qual documento, para qual departamento essa transação, esse e-mail, esse processo deveria ser mandado. Então, é muito mais do que um processo só de captura de documentos. Né? É um processo inteiro do documento desde que ele entra na sua plataforma. Depois que eu termino a publicação, já está pronto, eu faço só o deploy no ambiente de produção, e aí, a partir daí, esse fluxo já está em produção, já está apto a ser utilizado pela minha solução. Então, eu vou simular aqui o envio dos documentos, então vou preencher aqui 3 e-mails,
né? Um com uma intimação, vou anexar aqui um PDF de uma intimação, uma com um atestado, vou anexar o PDF de um atestado, e o outro com uma nota fiscal, né? Simulando aí um fornecedor enviando para a mesma caixa de correio esse documento. Então, a caixa de correio vai receber os 3 e-mails, a plataforma importa esses e-mails automaticamente, e com base na inteligência cognitiva e com base no resultado do OCR, ela classifica e já separa automaticamente esses e-mails. Então, ela já toma a decisão e fala, isso aqui é um e-mail do jurídico, um e-mail do contas a pagar ou um e-mail do recursos humanos. Como que ela está fazendo isso, né? A gente está analisando o conteúdo desse documento e separando isso com base no conteúdo. Então, esse é o portal de back-office, é onde o operador vai ler. Por exemplo, poderia ser um recurso do departamento jurídico. Ele sabe que isso é uma intimação, a gente tem todo o resultado textual por trás, a gente tem as informações de quem veio, para quem veio, o assunto e o tipo do documento que é uma intimação. Eu analisei o contexto, né, e a plataforma foi capaz de tipificar automaticamente esse documento. Ou outro documento, por exemplo, que é o de RH, né? Eu posso estar processando aí, eu tenho o corpo do e-mail e o atestado, ou seja, eu analisei o contexto desse documento e descobri que isso é um atestado, então ele deveria ir para a área de RH. E, por último, uma nota fiscal. Eu analisei o conteúdo e o layout do documento, sei que é uma nota fiscal e isso deveria ir para a área de contas a pagar, né? Então, o atestado para a área de recursos humanos, a nota fiscal para a área de contas a pagar. Então, isso é um exemplo de como uma plataforma de Intelligent Capture, uma plataforma que é capaz de processar qualquer tipo de documento, ela pode funcionar e ela pode trazer ganhos para a sua operação, mesmo sem a necessidade de nenhum tipo de codificação. Mas falando um pouquinho, né, das funcionalidades disponíveis nessa plataforma e como isso tudo me permite aprender, né, fazer com que esses meus robôs de triagem e de mineração de dados aprendam com a solução, eu tenho os pré-requisitos, né, as atividades predecessoras para isso. Primeiro, se o documento é físico, eu preciso, de alguma forma, transformar ele em digital. Então, a plataforma ela tem um aplicativo de scanner, ela tem um SDK de captura mobile, que enfim, depois eu vou falar um pouco, mas ele captura documentos e não fotos. Temos aplicativo para MFP. E se o documento já nasce eletrônico, a gente incentiva que os nossos clientes não realizem impressão daquele documento para depois digitalizar. Isso não é necessário. A própria plataforma é capaz de importar o documento eletrônico independente do formato. E essa importação, ela vai passar pela etapa de normalização. Se for um arquivo zip, se for um arquivo Word, a gente vai fazer essas conversões e vai fazer tudo para que esse documento seja processado da melhor forma possível. Falando um pouquinho do SDK de captura, quando a gente fala do SDK, como eu comentei, o SDK ele tem que ser capaz de detectar o documento e capturar automaticamente esse documento. E ele não ficar dependente da foto que contém o documento. Então, ele utiliza a câmera do dispositivo para identificar automaticamente um documento num cenário e, a partir daí, ele dispara a foto, né, a captura da foto, faz a correção de perspectiva e todo o resto para obter o documento na melhor qualidade possível. Além disso, ele permite, né, ele tem que permitir a correção de borda, se eventualmente alguma falha na detecção do documento acontecer, ele tem que ser capaz de detectar e corrigir essa borda, ajustar a rotação, ajustar a inclinação e, por último, mexer nas cores, né? Então, se é um processo que depende do documento colorido, ele manter colorido. Se é um processo que depende do documento tom de cinza, ele manter tom de cinza ou binalizar. Então, tudo para que o documento chegue na plataforma da melhor forma possível. E se ele já não é físico, se ele é eletrônico, como eu falei, a plataforma é capaz de fazer a normalização, fazer a conversão de documento Word, PDF, PNG para TIFF, JPEG, ou TIFF, JPEG para PDF, ou se eu recebi arquivos que são arquivos que vêm compactados, né, um e-mail, o arquivo ML, um RAR, o ZIP, a plataforma tem que ser capaz de abrir esses arquivos e extrair os documentos que estão dentro deles. Então, de fato, ele tem que estar preparado para tratar tanto o documento físico como o documento que já nasce eletrônico, para que não tenha necessidade, poxa, mas eu tenho aqui uma planilha Excel, preciso imprimir para digitalizar? Não, a plataforma vai importar e vai processar o Excel da mesma forma. Então, no nosso caso, a nossa plataforma ela suporta qualquer formato de arquivo. Então, se é um formato de arquivo que o Microsoft Windows, né, que a plataforma Windows reconhece, nós podemos processar e receber e processar dentro da nossa plataforma. E depois que eu tenho esse documento processado, não importa para mim se ele veio de um meio físico ou se ele já veio de um meio digital, a plataforma tem outras atividades de normalização. Então, eu posso rotacionar um documento automaticamente, posso corrigir a inclinação do documento,
ou posso, caso o documento já tenha chegado na plataforma em colorido, eu posso fazer a binarização dentro da própria plataforma. Então, tudo isso para obter, de fato, o documento na melhor qualidade possível. Por quê? Porque a próxima etapa é submeter esse documento para o motor de processamento de texto. Então, a plataforma ela é capaz de se conectar com múltiplos motores de processamento e ela tem a capacidade de identificar tudo que é informação textual no documento que está sendo processado. Seja esse documento uma imagem ou um documento que já nasceu eletrônico, né? Então, se ele for uma imagem, ele vai usar diferentes dicionários de imagem para saber que aquilo é um A, que aquilo é um B, ou se o dado foi escrito à mão, a mesma coisa. Ele vai usar diferentes dicionários para tentar transformar aquela imagem em texto. E quando você tem marcas e código de barras, a plataforma também tem que ser capaz de processar. Então, se eu estou num processo de triagem como aquele do e-mail que eu demonstrei, e ali no meio caiu um boleto, eu posso, por exemplo, extrair a linha digitável daquele boleto e já lançar o pagamento daquele boleto. No entanto, se eu tenho um formulário de adesão a produtos e o cliente escolhe com seguro ou sem seguro, eu posso reconhecer a marca e tomar uma decisão de liberar ou não o seguro para aquele cliente. Então, tudo que eu preciso para automatizar o processo de negócio, tal qual um ser humano faria. O ser humano ia ler, o que a plataforma está fazendo aqui é extraindo toda a informação textual. Uma vez que eu tenho a imagem na melhor qualidade possível e a informação textual desse documento, a plataforma ainda é capaz de classificar automaticamente. Aqui está o motor de inteligência cognitiva, e esse motor é o que vai aprender no futuro com a decisão do usuário. Como que esse motor funciona? Ele analisa o layout e o conteúdo do documento para fazer a triagem automática. Então, nós usamos o conceito Learn by Sample. Quanto mais exemplos de um documento você submete para a plataforma, o melhor é o resultado de processamento, tanto na análise de layout como na análise de conteúdo, né? Mas como isso é feito de fato? Imagina que eu tenho 2 documentos. Eu tenho essa conta de luz e esse cartão de CNPJ. O que o motor de inteligência cognitiva vai fazer é analisar, nesse caso, o layout e identificar questões singulares a esse layout, assim como um ser humano faz. Então, eu vou falar, olha, bom, sempre que é uma conta de luz, tem o logo da Enel aqui, tem essa parte com os dados da conta, ou se é um cartão de CNPJ, tem um brasão. Então, na classificação por layout, o que a solução está fazendo é analisando os exemplos que foram treinados e criando singularidades com base no layout. Mas quando o layout não é relevante, quando o layout ele não tem realmente, ele é um layout que pode mudar de documento para documento, a plataforma toma a decisão automática de analisar o conteúdo. Então, ao invés da gente estar analisando os aspectos de pixel, ou os aspectos do layout do documento, a solução ela começa a buscar aspectos cognitivos no contexto do documento. Então, olha, sempre que é uma escritura de imóvel, eu encontrei loteamento denominado perto de outorgante, perto da lei em vigência 6515. Quando é uma certidão de casamento, eu encontrei registro do casamento perto de natural, perto de receber um matrimônio. Então, a plataforma ela tem a capacidade de analisar os exemplos e criar a singularidade com base no contexto. E é também por isso que ela vai ser capaz lá na frente, eu vou mostrar, de aprender. Porque quanto mais exemplo ela receber, ela analisa automaticamente aquele exemplo, entende o que ela não encontrou de singularidade e aprende com essa singularidade. Vou mostrar isso mais à frente. Depois que eu tipifico, eu tenho ainda a capacidade de extrair informações, né? Então, para um fluxo de processo ele avançar sem intervenção humana, é importante que os dados que são relevantes para aquele processo de negócio eles sejam extraídos de forma automática. Então, se é um processo de pagamento de nota fiscal, não adianta eu ter uma plataforma que sabe que aquilo ali é uma nota fiscal e que tem todo o conteúdo textual daquela nota fiscal, se eu não souber exatamente qual é o valor total, se eu não souber exatamente quem é o fornecedor. Então, a extração de informação, ela vasculha o conteúdo textual do documento e extrai as informações que são relevantes para o processo de negócio. Tal qual o ser humano faria. Ele iria digitar, olha, essa nota fiscal é da TCG, ela está indo para a IMA e o valor total é de R$100. Então, ao invés do ser humano ler a nota e extrair essas informações, o nosso robô de mineração ele é capaz de vasculhar o conteúdo do documento e extrair todas essas informações de forma automática. Como que ela faz isso? Né? Então, existem vários mecanismos de extração de informações. Um deles é a busca, por exemplo, por expressão regular. Então, o que a solução vai fazer, eu vou mapear bom, o CPF que eu quero extrair, geralmente, ele está próximo da palavra CPF.
Quando eu encontrar a palavra de CPF, eu vou buscar sempre abaixo, ou à direita, ou à esquerda, ou acima. Eu vou determinar a zona, a direção de leitura que o robô deve seguir. E, por último, uma expressão regular que determina um CPF. Isso é um método de mineração de dados, né? A gente pode utilizar fuzzy, em vez de ser de cadastro de pessoa física, procura CAD, PES, FIS, ou qualquer outra coisa assim. Então, existem mais de 30 modos de mineração de dados diferentes. O importante é que, ao invés de eu trazer o texto inteiro, eu traga só o número do CPF nesse caso. E com base nesse tipo de mineração, o layout, a posição da informação se torna irrelevante. Porque, independente se ela está em cima, do lado ou do outro, ela obedece o mesmo padrão de leitura. Tá? Então, é o que a gente chama de document understanding. É a gente compreendendo o documento que está sendo processado e vasculhando as informações que existem nele, a gente consegue armazenar informações que nos levam a crer que um determinado dado está presente ou não está presente naquele documento. Né? Então, por exemplo, aqui, ele me leva a crer que o CPF é essa informação aqui, ou aqui ele me leva a crer que o CPF é nessa outra informação. E isso também é o que vai me permitir que eu aprenda. Porque se eu estou utilizando um conceito de palavra-chave, zona de busca, expressão regular, caso eu não extraia uma informação, o robô deveria ser capaz de também capturar de forma automática essas informações de palavra-chave, direção de leitura, expressão regular, para tomar decisões automáticas, independente de eu ter ensinado a ele ou não, somente com a decisão do usuário. Vou mostrar isso mais à frente também. Estou falando um pouco dessa extração, então, ao invés de eu ter, né, a imagem na melhor qualidade e o texto completo dessa nota fiscal, nesse caso, o que a solução vai fazer é vasculhar essa informação e trazer só os dados que são relevantes. Então, nesse processo aqui, o número da nota, os 2 CNPJs, a data de vencimento e o total. Todo outro conteúdo textual, ele até pode ser utilizado num PDF pesquisável, enfim, para facilitar algumas buscas, mas para o processo de pagamento que foi modelado nesse caso, ele não faz sentido. Então, a gente pode descartar essa informação. Então, só para mostrar um pouquinho de como isso é poderoso, com esse mesmo conceito, nós temos na mesma plataforma, somente treinando documentos diferentes, processamento de notas fiscais. Então, imagina se eu tivesse que mapear as 5.000 e tantas prefeituras para dizer qual dado que eu quero extrair. Seria quase que um trabalho, né, infinito, porque quando eu terminasse, a prefeitura muda o layout, alguma coisa muda, e aí eu teria que reparametrizar tudo. Não, a gente pode fazer a leitura do dado independente da posição, ou ainda permitir que o robô aprenda com as outras decisões. Se um dado não for extraído, eu mostro para ele de onde ele deveria ter sido extraído, ele vai aprender com essa decisão em real time dentro da minha operação. Então, outro caso, conta de consumo. Se eu fosse modelar, né, todas as possíveis concessionárias, seria um trabalho muito difícil, quando, na verdade, eu posso aprender com esse documento e buscar as informações independentes da posição. Processos, né, de abertura de conta, que tem comprovante de endereço e documento de identificação, mesma coisa. Eu posso vasculhar a informação textual e buscar só o que é relevante para o meu processo de negócio. Processo de concessão de crédito, né, muito se fala da CNH digital e do CRLV digital. A plataforma ela tem que ser capaz de entender que aquilo é um novo tipo documental e extrair as informações de forma que faça sentido, né? Nesse caso aqui, inclusive, a gente checa o certificado digital, checa a assinatura digital e o QR Code para garantir que toda a informação está lá. E eu posso chegar num estado mais complexo de processar, inclusive, documentos jurídicos. Né? Então, se eu estou ensinando a minha plataforma como interpretar aquele documento, nada me impede de processar firmas e poderes em contrato social, nada me impede de processar documentos jurídicos aqui, identificando quem é o advogado, qual é o número do processo, porque o conceito é o mesmo. Tá? Eu vou vasculhar, eu já sei qual é o documento que eu estou processando, porque a inteligência cognitiva tipificou automaticamente, e meus robôs de mineração de dados vasculharam todo o conteúdo textual e trouxeram as informações que fazem sentido para o meu conceito. Tá? E, por último, como eu falei, opcionalmente eu jogo isso para um portal de back-office, que é onde o meu operador ele vai atuar em cima daquele documento. Né? O operador da empresa, o digitador, ou a parte da esteira de crédito, enfim, o departamento de crédito vai atuar em cima daquele documento. Vou mostrar como isso é feito, e isso é muito importante também quando ele acontece, porque é com base nas decisões que o operador tomar nesse portal que a inteligência artificial ela vai retroalimentar a base. Então, isso é só um exemplo do quão flexível esse portal ele pode ser. Então, eu sempre vou ter os documentos que estão sendo processados de um lado, todo o conteúdo textual,
e eu trago produtividade para o operador, porque mesmo se eu não extrair a informação, o operador ele pode só clicar na imagem e o dado é automaticamente copiado para o campo. Tá? Além disso, o formulário, né, de entrada e de validação de dados, ele se adapta de acordo com o tipo documental, ele permite integração com bases externas, ele permite rotação, ou seja, tudo que o operador precisa para fazer a validação e a checagem dos dados dos documentos, o próprio portal já provê para ele. E conforme ele corrige ou ele altera uma informação nesse portal, é com base nessa informação que o robô ele vai retroalimentar a base de conhecimento e vai aprender com esse documento que foi alterado pelo operador. Ou seja, enquanto a tua operação está rodando, enquanto a operação está funcionando em real time, a solução está aprendendo e no próximo documento similar a esse, ela já está avançando, no próximo documento parecido com esse, ela já vai utilizar essa base de conhecimento. E nesse portal eu posso chegar, inclusive, no caso de comparar documentos, enfim, fazer uma completa formalização em cima do processo para garantir que o processo documental e que o mecanismo de inteligência cognitiva e mineração de dados funcionou da forma que deveria. Né? Então, é um portal que traz produtividade, ou seja, além da plataforma já controlar tudo para você, né, no que tange a inteligência para classificação e prestação de dados, o portal de back-office ele pode ainda mostrar essas informações e permitir que o operador tome decisão. Aprove, não aprove, envie para regularização, enfim, direcione para outra área, direcione para outro departamento, ou seja, tudo que você precisa para controlar esse processo documental está dentro da plataforma. E agora sim, falando um pouquinho da autoaprendizagem. Como é que funciona esse conceito de autoaprendizagem que a gente vai mostrar? Inicialmente, a solução ela começa com um treinamento prévio, ou não, de classificação e extração documental. Então, eu tenho um projeto de classificação e eu tenho no meu fluxo as etapas de classificação e extração de dados. O documento vai entrar, vai passar pela classificação e extração. Se eu tiver um projeto, ele vai tentar classificar baseado nessa inteligência que já existe. Se não tiver, ele vai jogar esse fluxo para a etapa de validação manual. Ou seja, alguém de back-office vai dizer para a solução, olha, isso aqui é uma nota fiscal, isso aqui é um boleto, isso aqui é um comprovante de endereço. E vai dizer também de onde estão os dados. Então, dessa nota fiscal, aqui está o valor, aqui está o código de barra. Ou seja, ele vai indicar para a solução, usando o portal de back-office, aonde está cada dado e qual é o tipo de documento. Com base nessa decisão do operador, a plataforma ela vai aprender, ou seja, ela vai retroalimentar uma base de conhecimento, ela vai analisar o que o operador mudou na etapa de validação e vai usar o serviço de aprendizado para retroalimentar a base de conhecimento. Na próxima vez que um documento passar pela etapa de classificação e extração, o projeto de classificação vai consultar essa base de conhecimento. Ou seja, se o operador mudou alguma coisa aqui, eu atualizei a base de conhecimento, no próximo documento que passar pela plataforma em real time, ele já vai consumir esse aprendizado. Né? Então, descendo um pouquinho no detalhe, né, como isso funciona? Imagina que eu tenha um processo que tem em produção, que está em produção, né, com CNH, CRLV e nota fiscal. Imagina que fosse um processo de financiamento de veículos, por exemplo. No primeiro dia de operação, eu tenho 25% de acuracidade. E eu tenho uma versão aqui em revisão, que é controlada pela plataforma, que é um espelho da versão em produção. No entanto, conforme os documentos eles vão sendo processados, ou seja, eles vão avançando no fluxo, a plataforma vai vendo se o operador alterou a decisão da plataforma ou não. Caso ele tenha alterado, ele direciona o documento para o serviço de aprendizagem, que vai armazenar essa informação na nova versão de revisão e vai avançar para o fluxo do documento. Isso ela vai fazendo durante a operação natural, durante o processo normal dentro da companhia. E aí eu tenho parâmetros para me dizer se a versão que está em revisão, ou seja, com os aprendizados novos que o documento está, que a base de conhecimento está recebendo, se a acuracidade dela está melhor ou pior do que a da de produção. E aí eu configuro quando a versão de revisão deve ser automaticamente promovida à etapa de produção. Então, o que vai acontecer é que, com o término, imagina que aqui, olha, após 4 dias eu cheguei na versão de revisão com uma acuracidade de 90%. Isso tudo é parâmetro, tá, gente? Mas cheguei numa acuracidade de 90%. Automaticamente, a versão de revisão é promovida à produção e uma nova versão de revisão ela é criada.
Então, a plataforma, de fato, está aprendendo, porque ela recebeu, com base na alteração, na decisão do operador aqui, ela aprendeu com essa alteração e promoveu automaticamente a revisão em produção. Então, sem nenhuma intervenção humana, sem nenhuma necessidade de um administrador, de um centro de curadoria, nem de nada, a própria solução testou e viu, bom, o resultado em revisão está melhor que produção, então está na hora de eu promover essa base de conhecimento de revisão à produção e criar uma nova base de revisão. Então, falando um pouquinho desse fluxo, né, do fluxo de aprendizagem, como o robô da TCG, né, ele consegue abastecer isso, ele vai receber o documento, ele vai sempre classificar, ele vai extrair as informações, checar o resultado entre a produção e revisão e aprender com a decisão do operador. E esse fluxo ele é eterno, é uma espiral. Então, a solução está sempre evoluindo, sempre avançando no que tange a extração de dados, extração e tipificação de documentos. Mas como isso é feito? Né? Imagina que o motor de aprendizagem identificou um novo documento. Né? Então, ele identificou lá para esse CNH, CRLV, que existem novos layouts para esses 3 tipos documentais. Uma nova prefeitura, enfim, um novo tipo de documento CRLV. Ele vai fazer como eu demonstrei no treinamento anterior. Ele vai buscar o que existe de singularidade no texto e no layout dos documentos que ele recebeu, ou seja, dos documentos que o operador alterou. Ele achava que aquele documento era um RG, o operador alterou isso para CNH. Então, ele vai analisar o documento e vai falar, poxa, o que tem de característica nessa CNH para me dizer, para o operador ter dito que é uma CNH? E aí ele armazena essa singularidade, tanto em layout como em conteúdo. Então, para a tipificação, o que ele está fazendo em real time é analisando o layout e o conteúdo de todos os documentos que sofreram alguma correção e armazenando isso na base de conhecimento. E para a extração de texto? Imagina que o primeiro teste, na primeira versão que a gente estava em produção, a gente só esperava o CPF com esse formato que estava próximo da palavra CPF. De repente, começou a entrar documento que tem número do CPF como palavra-chave e uma outra expressão regular. E um outro documento com número do CPF, do CPF como palavra-chave e uma outra expressão regular. O que a aprendizagem vai fazer é detectar as novas palavras-chave, então ela vai analisar, vamos supor que o operador disse, não, esse aqui é o número do CPF. Ela vai detectar todas as palavras-chave que estão ao redor do número indicado pelo operador, vai analisar qual é a distância entre o dado que o operador selecionou e as palavras-chave, e depois vai fazer uma engenharia reversa da expressão regular. Então, assim como eu treinei a plataforma no projeto inicial, aqui ela está retroalimentando essa base e tomando essa decisão de forma automática. Então, isso é feito automaticamente pelo motor de aprendizagem, pela plataforma de aprendizagem. E no final, como eu falei, a gente conecta e troca informação com qualquer sistema. Então, uma plataforma, se eu lá no início da apresentação eu falei que a plataforma, ela não é mais uma plataforma de pure capture, né, que eu recebo o documento, eu processo e entrego, né, se agora tem todo um controle de workflow documental dentro da plataforma, não faria sentido que eu não tivesse nenhum tipo de integração. Então, tanto no meio, como no início, como no final do fluxo, eu posso estar enviando e recebendo informação de outros documentos. Tá? Então, eu consigo trocar informação com qualquer processo, qualquer sistema adicional, desde que ele tenha um mecanismo de integração. Então, falando um pouquinho dessa demonstração de autoaprendizagem, eu vou apresentar como esse robô aprende, né? Só criando, definindo aí as expectativas. O que a gente criou no fluxo que eu vou apresentar? Um fluxo simples que ele vai receber arquivos, ou seja, ele vai importar os arquivos de uma pasta, vai classificar automaticamente os documentos, vai extrair e validar os dados e aprender. Então, um fluxo simples, sem treinamento prévio, que eu só criei essas atividades. Então, olhando um pouquinho esse fluxo, eu botei lá uma atividade de importação, vai buscar documentos no servidor de arquivos, eu tenho as conversões de JPEG para PDF, eu extraio o OCR, classifico e extraio as informações automáticas e envio para um validador. Com base na decisão do validador, eu vou aprender com esse documento e retroalimentar a minha base de processamento. Então, o que eu configurei no meu mecanismo de autoaprendizagem? Primeiro, que eu não tenho uma base de conhecimento prévio, ou seja, a plataforma vai começar sem conhecimento nenhum dos documentos que estão sendo processados. Eu disse que eu só aceito uma decisão de autoaprendizagem após 10 exemplos. Então, eu não quero que ele me dê um retorno com base em um documento só. Ele tem que analisar minimamente 10 exemplos para que eu aceite a sugestão dele como válida.
e eu disse que ele tem que ter um 10% de acuracidade mínima, ou seja, eu tenho que ter no mínimo 10% de certeza para promover uma nova versão a produção, né? E essa publicação ela é feita de forma automática. Então, são configurações que eu fiz. Eu poderia ter botado aqui que não são 10 exemplos, são 100 exemplos. Poderia dizer que ele precisaria aprender durante 5 dias para depois ele publicar. Poderia dizer que o nível de acuracidade é 80% ao invés de 10%. Então, são parâmetros da configuração do autoaprendizagem. Então, esses são os parâmetros. A gente só começa a ter resultado após 10 exemplos e esses resultados têm que trazer, no mínimo, 10% de acuracidade. Quais são os documentos que eu estou processando? Então, nos exemplos vocês vão ver. CNH, eu estou extraindo nome, RG, CPF e validade. CRLV, eu estou buscando Renavan, placa, chassi, nome e CPF. Em nota fiscal, eu estou buscando número, emissão e total. Então, simulando aí um processo de concessão de crédito, tá? Então, eu vou, primeiro, tipificar o documento entre 3, né? Nessas 3 categorias, CNH, CRLV e nota fiscal, e com base no tipo, eu vou extrair diferentes informações. Então, vou mostrar para vocês como ficou esse vídeo. Então, como eu comentei, nós temos aqui o fluxo simples da plataforma. Eu vou importar 6 documentos inicialmente. Então, como eu falei, ele só vai começar a me trazer resultado a partir do 10º. Então, eu vou treinar inicialmente 6 documentos. Então, estou pegando esses documentos, colocando na pasta de importação. A plataforma automaticamente olha essa pasta de importação, importa esses documentos e começa a processar de acordo com as regras de negócio. Então, cada documento é processado de forma individual. Realizo as conversões, tento classificar, tento extrair os dados, jogo para o operador de back-office. Então, a mesma coisa com todos os 6 documentos. Então, nessa primeira passagem, ou seja, nesses 6 primeiros documentos, o que o operador de back-office vai ter que fazer? Ele vai ter que mostrar para a solução, vai ter que treinar a solução em que é cada tipo documental. Então, vou dizer, olha, isso é um CNH, aqui está o nome, aqui está o RG e aqui está a validade. Isso aqui também é uma CNH. Então, dos 6 documentos processados, eu vou indicando qual é o tipo e de onde cada dado deveria ter sido extraído. Então, vou usando o point and click para fazer a indexação, né? Então, o portal é bem rápido até quando eu não tenho aprendizagem nenhuma. Então, vou passar pelos 6 documentos que foram processados para que ele use as decisões que eu estou tomando nessa etapa de validação para armazenar minha base de conhecimento e começar a me trazer ganhos. Então, na nota fiscal, eu treinei só uma nesse caso. Então, passou aqui pela etapa de aprendizagem, ok, processei 6 documentos, só que com 6 documentos, como a configuração que eu coloquei aqui só me traga resultado a partir de 10, então eu vou ter que treinar mais 4. Vou importar mais 4 documentos aleatórios para dentro da plataforma, eles vão passar exatamente pelo mesmo fluxo de processo, ele vai avançar, vai chegar na etapa de validação, da mesma forma, nenhum resultado automático vai ser sugerido pela solução, porque eu parametrizei como 10. Então, o operador, dia a dia de operação, vai só preenchendo como se ele estivesse fazendo a indexação normal desses documentos, né? Como se ele estivesse preenchendo em qualquer sistema deles. Bom, passei pelos 10 documentos, agora sim a solução tem que começar a me trazer resultado. A solução já tem que aprender e tomar decisões com base nesses 10 documentos que já foram processados. Então, vou importar mais alguns. E vocês vão observar que, conforme essa solução vai processando esses documentos, agora a etapa de classificação e a etapa de extração, elas vão fazer uso da base de conhecimento gerado por 10 exemplos, pelos 10 exemplos anteriores. Então, sem intervenção manual, totalmente controlado pela plataforma de processamento. E, a partir daí, ela começa a me sugerir resultado. Então, ele já sabe que são a CNH, ele já sabe que esses são os dados. Esse outro documento, ela não sabe. Disse que era uma CNH, mas os dados ela já me trouxe preenchido. Ou seja, ele vai, aqui, vou até mostrar um caso que é interessante, ó. Aqui ele errou o nome. Ele trouxe errado o nome da pessoa. Então, o operador ele vai corrigir, né, da onde o nome deveria ser extraído. Então, lembra que a plataforma ela aprende justamente com essa indicação do operador. Então, com base nisso, agora ela abasteceu essa base de conhecimento, ó. De novo, não classificou, mas trouxe os dados preenchidos automaticamente. CRLV, classificou e já os dados. Outro CRLV, trouxe 100% dos dados só com 10 documentos. Nesse outro, ele não encontrou o nome. Então, o operador indica de onde está o nome. Nota fiscal, trouxe todas as informações. Na segunda nota fiscal, não trouxe o valor total. Então,
o operador, ele começa a obter os ganhos, ele começa a perceber que ele está indexando, ele está checando menos campos de acordo com os documentos que são processados. E isso vai acontecendo naquele espiral de aprendizagem que eu demonstrei antes, durante a tua operação. Ou seja, você não precisa retreinar, você não precisa parar a tua operação, você não precisa depois fazer publicação e homologação, homologar para depois publicar em produção. A própria plataforma está fazendo isso em real time. E ó, agora, já classificou, não trouxe a informação de CNH. Aqui, ó, novo modelo de nota fiscal. O operador vai lá e indica, olha, para esse modelo não existe data de emissão e o total está aqui embaixo. E a plataforma continua aprendendo. E vocês vão observar que a partir do 22º, a partir do 30º documento, principalmente para esse tipo documental, o nível de aprendizagem, de evolução da plataforma é muito expressivo, né? A ponto de, agora no final, não ser mais necessário nenhum tipo de intervenção manual nesses documentos. Ou seja, eu poderia estar pulando a necessidade de intervenção de um ser humano, porque a plataforma ela já é capaz de entender e processar 100% dos tipos documentais, 100% dos exemplos que estão sendo passados, porque ela aprendeu com base em todas as decisões que o operador seguiu. Então, de fato, né, você pode começar um projeto sem nenhum treinamento prévio, ou seja, reduzindo muito os custos de implantação, e a plataforma ela pode ir evoluindo conforme a decisão, sem que você tenha que ficar criando um setor de curadoria, analisando os resultados, analisando todos os dados. Né? A própria plataforma aprendendo, retroalimentando a base de conhecimento e tendo ganho disso tudo. Então, sim, é possível que você utilize robôs de mineração de dados, né, nesses processos de automação de processos documentais, nessas plataformas de automação de processos documentais, e os ganhos são muito expressivos, né? Você realmente tem resultados muito expressivos. Só mudando um pouquinho aí agora para falar um pouquinho dos resultados, casos reais, né? Esse é um caso real de processamento de notas fiscais. A gente pegou aqui um dia de produção e o total de automação nesse processo, nesse dia aqui, foi de quase 95% de acerto. Né? Então, esses eram os campos que estavam sendo extraídos, prestador, tomador, emissão, base de cálculo, valor, e aqui a plataforma gera, né, em quantos documentos esse valor estava correto, ou seja, né, o valor que saiu da etapa de back-office estava igual ao da etapa que a plataforma extraiu, e quantos estavam diferentes. E aí a gente chega em níveis bem expressivos para um processo de notas fiscais. Quando eu falo de um processo de concessão de crédito, no que eu tenho análise de CNH com nome e CPF validade, RG, nome e CPF, DUT, Renavan, placa e chassi, nota fiscal só o chassi, eu chego a ter aí, né, acima de 80% de assertividade. DUT eu acabo tendo uma performance um pouco pior, nesse caso em especial, porque são documentos fotocopiados e o DUT atrapalha muito, né, no caso de documentos fotocopiados, mas a solução ela traz, né, um arranque aí, traz um nível de performance muito bom na plataforma. E documentos jurídicos, que esse eu acho que é um dos processos mais complexos que a gente tem implementado dentro da TCG, mas ainda assim a gente consegue ter, né, um percentual de acerto acima de 80%. Então, a gente obtém aí número do processo, né, o CPF, a data da audiência, enfim, estado, cidade, classifica, né, se é uma ata, se é uma tutela, se é uma inicial, e a gente tem um nível de acerto muito grande usando essa tecnologia. Né? Então, se existe um documento, né, existe alguém interagindo com esse documento, se esse documento sofre intervenção humana dentro da companhia, a gente consegue automatizar, independente do tipo documental, independente do departamento, independente do processo. E aí só, né, para a gente poder abrir para as perguntas, não sei se tem alguma, mas uma mensagem que eu gosto de deixar é que as pessoas não limitem os pensamentos sobre o que pode ser feito. Né? Eu acho que hoje a tecnologia evoluiu muito, né? A gente falava de OCR aí desde 2004, 2005, até antes disso, e, né, depois desses 15 anos aí, pelo menos que eu estou no mercado, as plataformas melhoraram muito. Né? Então, hoje você tem plataformas como o DocProstar, que você tem tudo isso na mesma plataforma, todas as funcionalidades na mesma plataforma, mas é importante você ter realmente pessoas com conhecimento, pessoas com know-how que vão te ajudar a modelar, que vão te ajudar a transformar digitalmente o seu processo, né, a de fato mudar e te dar os ganhos. E a ideia é que você não tenha múltiplas plataformas gerenciando múltiplos
processos, né? A mesma plataforma ela tem que ser capaz de processar tudo. Então, no caso da TCG, a mesma plataforma que roda aqui no Brasil, ela roda no mundo inteiro, né? Então, a gente só treina ela, a gente só configura ela com os documentos diferentes. Então, hoje, se eu consigo processar um documento, a gente até brinca, né? Se é possível de processar na Alemanha, funciona em qualquer lugar. Se eu consigo processar um documento em alemão, eu consigo processar um documento em qualquer lugar. A mesma coisa para uma nota fiscal do Brasil, né? Se eu consigo processar uma nota fiscal brasileira, eu processo nota fiscal em qualquer lugar do mundo. Porque a gente precisa de uma plataforma que permita isso, uma plataforma que traga essas vantagens para a gente, e aí, a partir daí, realmente, o céu é o limite, a gente pode fazer qualquer coisa dentro da nossa plataforma. Bom, vou abrir para dúvidas. Prado, não sei se tem alguma dúvida. Eu tentei, dessa vez, para acabar dentro do prazo aí. Não, mas algumas dúvidas. Tem da Rejane Vicente, eu teria também algumas dúvidas sobre o custo. Tem alto custo a digitalização de documentos? Não, né? Hoje isso também é um paradigma, né, que se quebra. É óbvio, né, que você... existem casos e casos, tem casos que, ainda mais no Brasil, que a mão de obra é muito barata, se você está digitalizando só para reconhecer um código de barra, só para preencher um número de 5 caracteres, talvez não faça sentido. Tá? Mas se você tem um processo com muita intervenção humana e com um grande volume, ou com volume significativo de páginas, é muito recomendável que você use a plataforma. Porque você não vai ter só o ganho de pessoas, você vai ter redução de SLA, você vai ter diminuição de retrabalho, você tem melhoria na qualidade. Tá? A gente tem um projeto, né, para um grande banco, que a formalização do processo manual demorava 8 dias, com documento tramitando em físico para lá e para cá, e hoje ela é feita 90% em 30 minutos. Né? Então, realmente, o ganho, às vezes, não é só redução de pessoas, às vezes você tem um ganho na otimização do teu SLA, você tem melhoria na qualidade da tua entrega para o teu cliente, ou da tua entrega para a área de negócio, e você tem, de fato, uma padronização da esteira como um todo. O custo é aquilo, né? Meu pai falava, caro é aquilo que não vale a pena, né? Se faz sentido para o teu processo de negócio, eu acho que o custo hoje já é um problema superado. Então, mas é preciso ter critérios, né, para decidir o que realmente precisa ser digitalizado, né? Sem dúvida. Eu comentei no início, o Wilton também comentou na palestra anterior dele. A qualidade do documento é primordial para a automação. Se eu tenho um documento que está numa qualidade muito ruim, eu não vou ter um bom nível de automação. Né? Então, se eu não tenho um bom nível de automação, talvez a plataforma não se justifique. Então, você tem que analisar cada caso para, primeiro, se o meu documento está chegando em baixa qualidade, o que eu posso fazer para melhorar essa qualidade? Então, o que eu posso colocar na conta para que o documento chegue a partir do original, chegue na melhor qualidade possível? Né? Pensando nisso, nós temos também projeto para um outro banco, que a gente faz cartão de crédito, né, formalização de processo de cartão de crédito, que não tem intervenção humana. A pessoa coloca o documento lá na ponta, no ponto de venda do cartão, a própria plataforma faz a formalização e entrega o resultado para a área de fraude, antifraude. Então, assim, se você consegue controlar a entrada e garante documentos em boa qualidade, você certamente vai ter um bom nível de performance, uma boa curiosidade. Se o documento ele vem de qualquer qualidade, realmente a gente tem que analisar caso a caso. Então, é importante ter critérios, sem dúvida. A Rejane Vicente, ela pergunta se nessa digitalização, quantas folhas o sistema comporta por cada contrato? Digamos que cada contrato tem 950 folhas. A plataforma comporta? Sim. A plataforma ela é capaz de... Hoje também, isso é muito mais uma questão de hardware do que de produto, né? Nós temos um projeto de abertura de contas no México que faz abertura de conta para pessoa jurídica. E processos de abertura de conta pessoa jurídica são altos números, o volume é muito grande de páginas por transação. Ele tem um baixo número de transação e uma grande quantidade de páginas. Outro processo que gera muitas páginas são processos de crédito imobiliário. Nós temos um caso de crédito imobiliário no Chile também, que, imagina, você tem documento do comprador, do vendedor, da incorporadora e do imóvel. Então, gera... E, às vezes, a escritura tem muitas averbações, então, o volume de páginas é muito grande. E nós temos os famosos casos de captura centralizada, que o pessoal bota aqueles scanners de elevador e digitaliza, assim, lotes com mais de 500, mais de 1.000 documentos. E a plataforma ela tem que ser capaz de processar isso.
Então, hoje, isso está muito mais ligado à tua capacidade de hardware, você ter servidor, você ter banda para trafegar essas informações todas, do que da plataforma propriamente dita, né? A plataforma, no caso da TCG, a gente chega aí a ter centenas de milhões de documentos sendo processados por ano. Agora, o Marcelo Santos, ele pergunta assim, na preparação do documento, é possível verificar se o documento está legível ou não? Sim. Eu já participei de um projeto que a primeira etapa, depois da digitalização, era justamente submeter ao motor de OCR. Por quê? O motor de OCR, ele te dá um grau de acuracidade em relação ao texto daquele documento. Então, com base nesse grau de acuracidade, eu posso já reprovar o processo a partir dali. Então, se alguém me mandou um documento e minha plataforma não conseguiu reconhecer mais do que parâmetro, né, 60% do texto, 50% do texto, eu já posso devolver isso para a pessoa e falar, olha, captura de novo que a qualidade não está boa. Né? Isso acontece muito quando você não tem um SDK de captura móvel na ponta e o documento vem sem foco. Quando o documento vem fora de foco, no geral, o motor de OCR acaba sendo prejudicado. E aí a gente devolve o documento para a ponta e pede para que a captura seja realizada novamente. Bruno, mais uma vez, obrigado, sensacional, suas apresentações são sempre muito didáticas, muito bacanas, e a gente vai aprendendo cada vez mais com você, com o pessoal da TSG. Valeu, obrigado mais uma vez pela participação, você sempre bem solícito aí com a gente. Até a próxima, e quem sabe aí a gente se encontra para tomar um café. Com certeza, Prado. Obrigado mais uma vez pela oportunidade. As pessoas que quiserem conhecer um pouco mais da TCG, eu convido a acessar o LinkedIn da TCG no Brasil, porque a gente tem muito vídeo lá postando, mostrando a tecnologia. É sempre um prazer falar sobre isso. Eu particularmente, sou fã, né, sou entusiasta desse mercado. E vai ser sempre meus contatos estão aí, é sempre um prazer poder ajudar. E no próximo evento, pode contar com a gente que a gente vai estar junto, Prado. Obrigado, hein? Valeu, Bruno. Pessoal, estamos indo para a última palestra, mudando de sala. Um grande abraço a todos. Quem for acompanhar a última palestra, agora é a Cristina Dias, que vai falar sobre o Moço QI. A gente fecha o evento com a próxima palestra. Bruno, obrigado. Vamos partir para outra sala, que já estamos em cima da hora. Vamos lá.